Então, hoje é terça-feira e nós temos à terça-feira uma rubrica que tem este nome, Clube Executivo, que tem o objetivo de ajudar não só homens e mulheres de negócios, mas também aqueles que um dia queiram ser, ou aquele que é jovem e quer aprender para ter um bom emprego, ou que quer ser homem de negócio, porque quando você, mesmo que seja empregado em algum sítio, começa a aprender certos princípios de gestão, o patrão vai reparar. E com certeza vai acontecer consigo o que já aconteceu com muita gente. Vai ser promovido, fica a dirigir isto, aquilo, aquilo, e vai crescendo, está a ver? Portanto, isto são princípios muito importantes que vão ajudar todos vocês. Hoje eu convidei aqui o Bispo Adriano, que nos vai falar sobre reunião formal, cargos e funções. E já adianto o seguinte, eu quando Deus me chamou para começar a nossa igreja, Deus me abençoou, a igreja começou a crescer, muitas salvações, mas passado pouco tempo, eu reparei que eu não sabia nada sobre gestão. Então, como é que eu ia gerir uma igreja que já tinha pessoas, já tinha isto, aquilo, aquilo outro? Então, fui estudar. E reparei que das coisas básicas, onde eu também falhava, eu não sabia, era estabelecer cargos e funções. Que são, cargos é os títulos. Quem é que faz o quê? E o que é que era suposto fazer? O que é que ele não pode fazer? O que é que ele deve fazer? E aí eu comecei a instituir manuais para líderes dos familiares, até já vai explicar melhor. E depois, a seguir, passado uns tempos, Deus me ensinou outra coisa, que é fazer reuniões formais, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, para que as pessoas prestem contas ao seu chefe hierárquico e apresentem não só, enfim, o que é que está a acontecer, mas também para o chefe hierárquico acompanhar o progresso e acompanhar os alvos que nós pretendemos. Não é só para resolver problemas, mas sempre com o intuito de procurar novas oportunidades. E, portanto, ao longo desse tempo, quando eu estava a estudar, estudei com grandes professores, muitos deles crentes, e que fizeram análise a muitas empresas, milhares de empresas. Depois, então, chegaram às conclusões, quais eram os problemas, e daí escreveram livros e deram palestras, e eu aprendi com isso. E fiquei a saber, então, que muita empresa pequena e média tem exatamente esse problema. E se você conseguir entender a solução, você vai ganhar. Agora, você tem que mudar de atitude no seguinte sentido. Se você acha que vai aprender mais uma técnica e com essa técnica vai fazer um brilharete, está no lugar errado, porque não vai acontecer nada disso. O que eu quero dizer é que você tem que mudar de mentalidade, de maneira de pensar, porque como eles também dizem, se você fizer mais do mesmo, vai ter a mesma coisa, está a ver? Se uma pessoa que faça uma certa coisa, de uma certa maneira, e está a ter não sucesso, e até fracasso, e até derrota, se você fizer mais disso, vai ter fracasso e derrota mais depressa. Então tem que mudar a mentalidade, tem que mudar de pensamento, tem que mudar totalmente. E é por isso que eu gosto de dizer que quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, ele tem que mudar de sistema, porque o sistema do mundo leva a essa situação que não é de sucesso. Ou quando muita gente tem sucesso, é provisório porque está a construir a casa na areia. Então, ouça com muita atenção este estudo, porque isto é mega poderoso. E mais, não é? Hoje estava a falar com um dos nossos pastores ou bispos, e estava-me a dizer que ele lida muito com jovens e que os jovens saem das escolas e universidades, não percebem nada disto, não sabem gerir dinheiro, não sabem gerir as suas funções e, portanto, quão importante isto é para toda a sorte de povo de Deus. Aleluia. Vamos lá então. Olá a todos, boa noite. Então,
vou dar esta parte técnica deste clube executivo, deste Basta Querer especial, e o tema, conforme o apóstolo falou, é reunião formal e cargos e funções. Qual é a relação que existe entre os dois temas e a sua importância? Então, primeiro que tudo, o objetivo deste estudo é explicar a si, que é homem, mulher de negócios, a importância de você ter reunião formal com os seus colaboradores, no sentido de que eles lhe prestam contas, como o apóstolo falou, e também você acompanhar os resultados e tomar decisões, dando instruções específicas a esse grupo de trabalho, com o fim de alcançar objetivos. E é essa supervisão constante na reunião formal que fará crescer e manter toda a gente focada nos grandes objetivos da sua empresa. Por outro lado, é importante que cada um saiba qual é a sua função na empresa. E aí falamos de cargos e funções. Com a experiência e com o tempo verificamos, e todas as grandes empresas e todas as pessoas que estudam as organizações verificam que uma empresa pequena, média, grande, quanto maior, pior, se não tiver bem definido os seus cargos e funções, a sua organização, a sua cadeia de comando, se não souberem os seus colaboradores exatamente o que é esperado deles, a quem se submeter e a quem prestar contas. E a quem também, sobre quem exercer comando. Então, qual é a solução? É que eu exorto, ajude-se a si próprio mudando a sua forma de pensar. Nas organizações chama-se paradigma. O seu conjunto de valores, ideias, conceitos, sobre a sua forma de agir, sobre a sua empresa, sobre ideias pré-definidas que você tem sobre como administrar uma empresa. Abra os seus horizontes e aprenda segredos. E o primeiro grande segredo é organização, ou seja, ter cargos e funções. Vai permitir otimizar o trabalho dos seus colaboradores, vai permitir que eles sejam uma equipa forte, eficaz e que tudo funcione bem. Então, há pequenas ferramentas que nós podemos usar. Mas, primeiro que tudo, o que é importante é você entender o que é isto de cargos e funções. Então, cargo é o título, ou seja, a posição que a pessoa ocupa na estrutura da empresa. Pode ser o dono, o gerente, pode ser o secretário, pode ser o tesoureiro, um colaborador, chefe de departamento, ou seja, é a posição que a pessoa ocupa na cadeia de comando. Eu já vou mostrar um organigrama para explicar isto na prática. E, por outro lado, a cada cargo está atribuído funções. Então, cargo é o título, a posição que a pessoa ocupa, e essa posição tem a ela atribuída funções, responsabilidades que a pessoa tem que cumprir. E também a forma de cumprir. Quanto mais bem definida for a função do seu colaborador, seja um diretor, seja o assessor de um departamento, um colaborador, quanto mais bem definida tiver as tarefas e a forma como executá-las, mais bem sucedido vai ser o seu time. Portanto, é importante que todos saibam, na sua equipa de trabalho, qual é a sua posição, o seu cargo e as funções que estão inerentes, as suas obrigações. Como fazer isso? Bem, então vou mostrar alguma forma prática de como você pode fazer. Claro, há vários instrumentos, mas nós, no nosso ministério, que começou com um grupo familiar e hoje está em mais de 40 nações, onde todos aplicam estes segredos. Portanto, é uma multinacional no mundo empresarial, que funciona per si em cada nação de forma autónoma, porque todas as nações sabem exatamente a estrutura a nível de uma nação, de uma regional, de um negócio local, ou entre aspas, quer seja uma igreja local, e de lá dentro dessa igreja local, cada departamento. Todos eles têm aquilo que nós chamamos um organigrama e um ficheiro com cargos e funções. Eu apenas fiz aqui um exemplo muito simples, não é? Daquilo que nós utilizamos, e aqui no ecrã, se puderem mostrar, tem um organigrama, que é, digamos assim, a cadeia de comando. Quem está em autoridade, qual é o departamento, e os vários níveis de comando numa organização, para saber exatamente da esquerda para a direita, podemos dizer, esta é a autoridade máxima, poderíamos inverter e pôr na vertical, este é o organigrama, cadeia de comando. Tem um supervisor-geral, podíamos dizer o diretor nacional de uma empresa, que depois tem um diretor-geral numa determinada cidade, numa determinada loja, e nós sempre, no nosso ministério, aprendemos que o grande segredo do sucesso é não ter apenas uma pessoa que saiba fazer o trabalho, mas levar sempre todas as pessoas a promover outro que saiba fazer, ou seja, um vice-diretor, um assessor, um colaborador direto, em cada nível hierárquico. E é assim que nós temos este, sabe que se tem que submeter a este,
e sabe que exerce comando sobre tudo o que está à sua direita. E depois temos outro nível da cadeia de comando, que seria o diretor do departamento, porque uma loja local ou uma empresa local vai ter vários departamentos. Tem o armazém, tem o setor de produção, tem o departamento pessoal e sempre mantendo este princípio de que em cada diretor tem sempre um colaborador direto, um assessor. Porquê? Porque mais tarde você vai entender que este é o que lhe dá poder a si de multiplicar o seu negócio de forma exponencial e ilimitada. Ou seja, sobre algo que nós falamos, fazer discípulos. Portanto, primeiro que tudo, tem que esquematizar a estrutura da sua empresa, a quem presta contas e sobre quem exerce comando, e depois, claro, cada departamento tem diversos colaboradores. Ter só isto não chega, porque isto você mapeou a estrutura da sua empresa, mas agora, qual é a função deste? O que é que este tem que fazer? Então é preciso definir não só os cargos, as posições, mas também as funções. E é isso que eu vou mostrar, muito simples, e já lhe vou dizer o que é que você também deve criar para além destes ficheiros. São ficheiros em Excel, nós também temos isto em formato Word, em alguns departamentos, mas aqui agora você tem no meio a pessoa, determina quem é, normalmente tem aqui o cargo e agora a função. No supervisor-geral ele não executa, ele não é um executante, ele é alguém que é como nós chamamos o treinador. Ele cria espaços, cria estratégias para pôr toda a gente a trabalhar. Ou seja, ele delega, supervisiona, corrige para que a visão e os alvos da empresa sejam cumpridos. Para isso, em cada lugar, ele tem um diretor-geral que sabe também quais são as suas funções. E também tem o vice-diretor que vai receber instruções deste e vai ajudar em tudo isto. Para quê? Para que um dia ele possa assumir esta função e este tornar-se um supervisor-geral noutra nação ou noutro país. Portanto, cargos e funções. Cada um sabe qual é o seu posto e tudo aquilo que lhe compete fazer. E, se você reparar, também isto não é suficiente. Porque agora, se você não acompanhar, não supervisionar a execução das diversas tarefas, através dos vários níveis da cadeia de comando, o que é que acontece? As pessoas desfocam-se. E então aí vem o segundo ponto desta lição, que é a reunião formal, onde você vê que em todos os níveis tem uma coisa que diz presta contas na reunião formal. Ou seja, todos os meses, todas as semanas, e isso agora há vários tipos de reuniões formais, o superior pede contas a quem está abaixo dele, este, por sua vez, pede contas a quem está abaixo dele. Para quê? Para supervisionar, para que saiba o que está a acontecer e analisar resultados. Portanto, cargos e funções permitem o quê? A gestão do seu recurso mais importante, que são as pessoas. Determinando exatamente qual é a posição que eles ocupam na sua organização e definindo o mais claro possível todas as funções. E que também, aqui neste ficheiro não está, como executar essas funções. E todos têm que saber exatamente os cargos e funções. Como é que nós, no nosso Ministério, fizemos isso? Pois bem, criámos manuais. Nós, em cada posto local, em cada igreja local, temos aquilo que nós chamamos de departamentos. Porque uma igreja é um conjunto de vários departamentos, assistentes, igreja infantil, a sala da palavra, que é onde temos os nossos livros, temos a retenção, a intercessão, temos os grupos familiares, que é o mais importante em nível de hierarquia. E por isso que o apóstolo, em determinado momento, já há alguns anos, ele não só fez estes ficheiros, que eu vos mostrei, mas ele teve necessidade, porque começámos a ser muito grandes e começámos a ter muitas pessoas e tínhamos que continuar a crescer, de escrever de forma clara, bem definida, cargos, funções e o modo de execução dessas funções. Ou seja, o que é que cada um tem que fazer na prática, quando é que presta contas, quando é que vai fazer relatórios, tudo isso está neste manual, que é a da visão, no caso, dos grupos familiares. Mas, como eu disse, temos vários departamentos. Então foi preciso também criar um manual para, por exemplo, o departamento de intercessão. Agora, ter o organigrama, o ficheiro de cargos e funções, ter os manuais que todos os colaboradores do Ministério têm acesso, não garante que está a ser cumprido. Então o que é preciso? É você entender que agora tem que acompanhar, tem que supervisionar continuamente. E é aí que entramos na reunião formal. Reforçar que, sem cargos e funções, cada um vai fazer o que entende. Cada um vai seguir a sua própria
sabedoria, os seus impulsos, as suas ideias. Sabe o que é que gera? Confusão, baixa produção e, se calhar, falência. Portanto, é importantíssimo que o seu time esteja bem organizado. Imagina uma equipa de futebol em que o guarda-redes decide sair da baliza e marcar golos. Vai fazer o quê? Vai perder o jogo. É porque o guarda-redes é mau? Se calhar ele tem potencial, mas não cumpriu à risca as suas funções dentro da estrutura que é aquela equipa. É isso que faz com que a sua equipa, a sua organização funcione bem. Ter cargos e funções bem definidos. Para garantir isso, tem que ter então reunião formal. A reunião formal é um ato que é muito importante, que serve para prestação de contas. Agora, há vários tipos de reuniões formais. Antes de eu mostrar aqui uma minuta, vou-lhe mostrar um instrumento que nós usamos em toda a parte do mundo, que se chama a ata da reunião formal. É um relatório que é feito cada vez que uma pessoa que está em autoridade chama o seu colaborador, neste caso, como nós vimos ali, o supervisor-geral, chamaria o diretor-geral supervisor-geral de Portugal, chamaria o diretor-geral... Aqui, interromper, porque acho que vai ajudar. Nós hoje temos para aí 15, 20, 30 mil grupos familiares que estão sempre a se multiplicar. E portanto, imagina, não é? Também temos milhões de pessoas e milhares de igrejas. Então, imagina que se eu estivesse sozinho, não ia longe, a ver? Agora, imagina um empresário que tem um restaurante, um café, uma loja, um negócio qualquer. Qual é o problema dele? Ele tem medo de delegar. Tem medo porque já falhou, foi enganado, não correu bem. Por quê? Porque ele não tem nada definido. Está a ver? Então ele faz tudo. Se ele faz tudo, ele nunca vai crescer. Pode orar o que quiser, mas ele não vai crescer. Porquê? Porque isto também está associado àquele princípio de Jesus, de fazer discípulos, de se multiplicar através dos outros. Ou seja, se você tem uma loja e já sabe fazer não sei o quê, e arranja bons... primeiro, se calhar, a sua mulher, depois é mais aquele, e depois você treina as pessoas, e dá-lhes cargos e funções. Eles prestam contas, se calhar, diariamente, por causa de um café, pelo menos tem o dinheiro e não sei o que mais, mas semanalmente, semanal e mensal e até... Trimestral. E o que é que você vai ter? Qualquer dia você vai ter um gerente que está debaixo da sua liderança, a ver? Devagarinho, e você já pode abrir outro negócio. Por exemplo, a sua mulher fica num sítio, você vai para o outro. E depois você cria a mesma estrutura, presta contas e obriga, vamos no bom sentido, a pessoa a fazer o que está determinado. Até escreve, você tem que escrever. Isto aqui demorou muito tempo a fazer, mas agora toda a gente segue o manual, toda a gente segue estes critérios. Exatamente. Toda a gente presta contas. Depois há sempre uma outra pessoa em muitos números que, pronto, não dá, ou porque qualquer motivo, mas a maioria começa a crescer. E, portanto, sem isto você nunca vai crescer. Não tens base para crescer. E nem você tem alguma... Não há ninguém que tenha capacidade para saber tudo, fazer tudo. O próprio Jesus é o exemplo. Porque mesmo aqui na Terra ele começou por escolher 12. Depois escolheu 70, não foi? Chegou a ter 120. Chegou a ter 120. Depois disse que era melhor ir para o céu do que continuar aqui, porque o Espírito Santo ia nos ensinar. Então, se nós na igreja fazemos isso, você também pode fazer. Portanto, porque nós estamos num momento crítico, que eu vou depois explicar no lado espiritual, que é de Deus quer e está a transferir riquezas dos ímpios, dos maus, dos que gozam, andam aí em sociedades secretas e, enfim, quer transferir isso para pessoas honestas, principalmente os que são fiéis. Mas Deus vai transferir o quê se a pessoa não aceita, não estuda, não muda de pensamentos, não quer dar o trabalho de estudar. Por exemplo, eu agora estou a estudar outra vez gestão, porque nos últimos 20 anos aquilo que eu sabia era o topo dos estudos e estão a resultar. Agora há outra série de mecanismos, de conhecimentos que foram estudados por pessoas importantes, pessoas que foram analisar quem é que teve sucesso, quem não teve e os porquês. Eu estou a estudar outra vez, porque a gente tem que estar sempre a estudar. Portanto, se você quer
de ser bem sucedido na vida, você tem que saber isto. E eu digo, se você não é, você é apenas um empregado, se você souber isto, vai ver como Deus vai abençoar. Bem, continua. Então, agora quero explicar um pouco sobre a reunião formal, ou seja, esse momento de prestação de contas, em que você, que é o gerente, vai verificar que os objetivos estão a ser cumpridos, que os resultados estão a ser obtidos e tomar as devidas medidas para corrigir e alcançar melhores resultados. Então, numa reunião formal, que eu vou passar aqui a mostrar a ata, existe sempre um relatório escrito. E nesta ata você deve ser o mais claro possível, mencionando a data, o local onde esteve, as pessoas que participaram. E depois também tem que pré-definir de forma organizada se é semanal ou mensal o dia e a hora em que se vai reunir, para que todos estejam presentes, se possam organizar e estar preparados para começar então a fazer a reunião formal. Basicamente tem 5 pontos, que é boas notícias, problemas e soluções, já vou explicar um bocadinho. Depois de seguida é a prestação de contas, onde vai analisar os resultados, vai dar instruções, você que é o diretor tem que dar instruções para que cada um saiba exatamente o que é que você quer implementar para melhorar e também a expansão dos seus negócios. Portanto, o primeiro ponto, boas notícias, o próprio nome indica, é que cada um dos seus subordinados, dos seus empregados, vai lhe dizer então quais foram os bons resultados que foram alcançados, metas que foram alcançadas, resultados positivos nas vendas, crescimento, aumento do número de clientes, aumento de lucros, novas oportunidades para expandir o seu negócio, coisas positivas. Depois tem também que enfrentar os problemas e resolvê-los. Aqui tem que falar sobre os problemas, ou seja, cada um dos seus colaboradores vai trazer a si situações, atraso de fornecedores, algum cliente que não esteja a pagar, máquinas que de repente avariaram e ele não vai deixar que seja você o gerente a resolver isso. Ele não lhe vai dar o menino o problema. O que é que ele tem que fazer com o problema? Trazer uma solução. Tem que apresentar propostas de solução. Convém até que seja mais que uma. Alternativas. E aí sim, você que é o gerente define qual a melhor alternativa e qual a solução a seguir que foi apresentada pelo seu colaborador. Também temos situações que há colaboradores que por vezes precisam de ser corrigidos ou alguma situação familiar com algum colaborador. Qualquer problema com os colaboradores tem que ser resolvido porque eles são o melhor que você tem, portanto convém resolver rápido e da melhor forma possível. E também outro tipo de situações que sejam necessárias ser tratadas que o seu colaborador não tem autoridade para decidir. Então ele tem que apresentar e você dá-lhe as instruções. Uma vez resolvidos os problemas, encontradas as soluções, vamos então analisar os resultados ou da semana, se é uma reunião semanal, ou mensal. E aí você tem que ter um documento que eu vou mostrar, que o apóstolo citou aqui na semana passada, que é o mapa orçamental. Diga. Quando nós estamos aí a falar sobre... Então, não estou eu aqui? Mostra os dois. Exato. Quando nós estamos a falar de resolver problemas, repare que a gente só fala dos problemas depois de falar as coisas boas, para não trazer um tom negativo para a reunião. Isso é muito importante. Segundo, quando se fala de uma pessoa debaixo da nossa liderança fala de problemas, ele, na nossa igreja, já está instruído que ele tem que trazer soluções. Não é só trazer peso, é trazer soluções. E quando se trata de uma situação que não depende apenas de uma pessoa, porque é, sei lá, em vários grupos familiares, ou várias igrejas, ou vários departamentos de um negócio, de uma empresa, o gerente deve ouvir esta pessoa e se calhar também mais. Cada um dê a sua opinião. Como é que vamos resolver isto? Agora, o gerente é que tem que fazer a decisão final. E o que eu quero dizer com isto, que é muito importante, é que uma pessoa que está em liderança deve ouvir os outros. De repente, alguém tem uma ideia que ele não se lembrou. Está a ver? Portanto, a pessoa que está em liderança não tem que
a se embarcar todo o peso de tudo. Eles também não é só trazer problemas e agora eu que resolva tudo. Não, eles têm que trazer os problemas, já vêm. Bem, eu penso que devia ser, e se for mais pessoas reunidas, eu acho que por ali. Agora, eu, como líder desse grupo, tenho que fazer a minha decisão. Eu não tenho nada que agradar ao A, ao B ou ao C, porque todos sabem muito bem que isto aqui não é democracia, é como é liderança mesmo. E depois, eu tenho que assumir, porque eu como líder, posso saber coisas que eles não sabem e eu é que tenho que assumir a responsabilidade. Isto é muito importante. Depois, uma vez que a gente decide que é este caminho, todos lutam, não é? Por esse caminho. Para fazer alcançar. Não há, pois o meu chefe disse e depois não sei o quê. Aí não há união, há fracasso. Então, quando nós fazemos esta dinâmica, isto está associado a outras coisas que também ensinamos, como isto. Não há cá, eu sou o melhor, eu sou o estrela, eu é que sei, o apóstolo tem que me ouvir, ou o gerente tem que me ouvir. Não, uma vez está decidido pelo gerente, que é a hierarquia, naquele caso, ele é que tem que assumir, então toda a gente deve seguir aquele caminho. É o mesmo que na família. Exatamente. Quando o marido deve ouvir a esposa, mas ele deve ter um interesse acima de todos, não é, o seu próprio interesse, e diz, não, o melhor para a família é este caminho. Então a mulher deve se submeter, como a Bíblia diz, pondo a sua vontade no chão, pegando a vontade dele, e os dois correm no mesmo sentido. Sabe o que vai acontecer? Sucesso. Se não fizer isto, fracasso. Exatamente. Certo? Exatamente. E depois, Continuemos. depois vem o setor de análise de resultados e, claro, aí você tem que criar ferramentas que lhe permitam fazer a análise dos resultados. Nós, no nosso Ministério, temos aquilo que chamamos mapa orçamental, temos cash flows para cada projeto que é aprovado para se avaliar o impacto desse projeto e se ele é autónomo e se trouxe lucro à empresa. E depois, com base na análise dos resultados, há que tomar decisões. E aqui entram aquilo que o apóstolo estava a dizer, também aqui, aquilo que nós chamamos de análise SWOT. Há vários tipos de análise em que nós avaliamos o impacto de cada decisão, de cada coisa que nós vamos fazer, cada decisão que vai ser tomada, sempre com vista à melhoria dos resultados, ou seja, garantir que os fins Então, o que é a análise SWOT? A análise SWOT é um termo em inglês. Exato. Que quer dizer Strengths, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades que há e perigos. Exatamente. E deixe também dizer assim, à medida que, no nosso caso, a igreja foi crescendo, eu também tive que mandar fazer programas, como os bancos também têm, em que os dados são inseridos em qualquer parte do mundo e por hierarquias, cada pessoa entra no seu escritório virtual e vê tudo o que ele pode ver. Na verdade, o time que montou isso e que trabalha, porque está sempre a crescer, são profissionais e que nos disseram que o nosso sistema é muito mais complexo que o de um banco, porque tem muito mais hierarquias, mais situações por resolver. E você diz, eu aposto que gastou quanto? Milhões. Porque nós somos muito grandes e sem investir em infraestruturas, sem investir, você não vai crescer. Porque não tem estruturas para se agarrar, não sabe a quantas anda e isto não dá. Portanto, eu estou a dar estes valores para você entender que não há outro caminho. Não há outro caminho. Por exemplo, o Adriano é bispo de uma regional... Agora estou aqui na província do Tejal. Sim, mas também mandas no Brasil. No Brasil. Então, tem regionais, etc, etc. Então, ele a qualquer hora entra naquilo que nós chamamos de Maná Global, tem o código dele e tudo o que está debaixo da liderança dele, ele vê. Sim. Todos os resultados de todos os departamentos, de todas as pequenas partes do que me é confiado. Que é o escritório virtual. Exatamente. Que é uma coisa fantástica. Portanto, claro, as grandes empresas têm isso, as médias não têm, porque isto custa muito dinheiro. Mas sem isto a Igreja Maná nunca poderia ter o que temos. Senão o que é que acontece? A gente investe num país e daqui a um ano, o máximo, está tudo no chão porque eles não prestam conta, a gente não sabe a quanto é. Depois, mesmo sem maldade, eles fazem coisas que não são legais. Depois, é só chatices. E esse é que é o problema das pessoas
que têm negócios e depois não ligam nenhuma a essas coisas, não têm estrutura nenhuma. Não pensam na estrutura. Não pensam na estrutura. Exatamente. Pensam que isto é um forrobodó. E, portanto, não querem gastar dinheiro, nem tempo, nessas coisas. E apóstolo, outra coisa, às vezes investir na estrutura e não criar aquilo que o apóstolo criou, que é formas de comunicação entre as várias estruturas, porque foi um problema que nós tivemos no início quando começámos a crescer, daí a necessidade do apóstolo ter criado esta ferramenta interna de comunicação que é a Maná Global e ao mesmo tempo ferramentas externas, como a televisão, como os sites, como as redes sociais, porque era preciso fazer chegar a mensagem a todo lado. Então, ao princípio não havia internet, depois era computadores que mandavam de um sítio para outro. Depois com a internet era aquela coisa... Agora, hoje é tudo muito fácil. Exatamente. E o que eu quero enfatizar é que se você, de facto, quer ser um vaso nas mãos de Deus, você tem que pensar assim. Não há outro caminho. É pensar em investir, em gastar tempo, investir em equipamento, em pessoas para fazer estrutura. Continua. Por que é isto tudo? Porque o grande objetivo da reunião formal é o último. O planeamento da expansão. E se não tivermos todas estas ferramentas, não tivermos a comunicação, perdemos o mais importante, oportunidades para crescer. Deixa eu dizer também assim, ao início, eu como líder reparei que as pessoas, debaixo da minha liderança e depois deles para aí fora, quando faziam reunião formal, sempre só a falar dos problemas. E eu disse, eu já estou a ver, porque é que vocês não crescem? Agora já estamos a crescer muito. Porque só pensavam nos problemas. E mal tinham um problema resolvido, estavam todos contentes. Não, isso é uma coisa mínima. Nós temos de estar sempre a pensar em projetar o futuro, em planear o futuro, em termos alvos e ver não só que alvos é que temos, mas quais são a estratégia para alcançar os alvos. O que é que vamos fazer para que isso aconteça? Dá trabalho, é planear isto, é treinar muitas pessoas, está a ver? Você não pode abrir uma igreja sem ter pessoas treinadas, você não pode abrir um grupo familiar sem treinar pessoas. Então, se você não pensar nisto, você não pode ter o segundo café, o segundo restaurante, se não treinar, se não tiver estruturas. Está a ver? Porque senão você vai cair ao chão. Então, continua. Agora, basicamente, aposto é resumir isto tudo, porque é aquilo que o apóstolo está a dizer. É entender a importância de ter uma estrutura, cargos e funções. Sem isso, é impossível não só manter, já não vai conseguir manter, porque à medida que vai tendo sucesso, se não aumenta a estrutura, perde tudo que tem e fica pior que antes. Foi por isso que o apóstolo desenvolveu e investiu, e eu sou testemunha disso, ao longo destes anos, em ter manuais, em ter plataformas de comunicação. Todos estes manuais custam milhares e milhares de euros. Ponha-lhe por ano 1 milhão. Porquê? Porque sem isto, o primeiro pensamento vem a mim, como lhe diz, tanto dinheiro, pá. Ainda hoje me pediram mais de 100 quantos computadores, mas depois vem aquele pensamento, se eu não investir, eu até o que tenho começo a perder. Exatamente. É como as viagens. Se a pessoa em liderança não vai visitar, os brasileiros dizem uma coisa engraçada que é... O olho do dono é que engorda o boi. O olho do dono engorda o boi. Quer dizer, o dono vai ver os bois e as vacas e depois logo decide o que é que está, o que é que não está. Se ele abandona, aquilo Os empregados deixam o boi à vontade, já não lhe dão a ração que é devida e qualquer dia chega lá, o boi morreu. Então, eu tenho também isso, que você tem que acompanhar. E como nós hoje, pela graça de Deus, somos grandes, qual é que era o mais fácil? Eu ficar aqui em casa, estás a perceber, em confinamento, e não gastar dinheiro em viagens, mas se eu não viajar, não vou ver, não vou conhecer a realidade. Cada país é diferente, cada povo é diferente. E eu estou a dar esses exemplos porque você é a mesma coisa. Hoje eu vou falar muito de negócios por nichos. E hoje há grandes oportunidades de criar negócios que não são os mesmos que as grandes empresas têm, porque aí você vai competir contra tubarões, você não vai ganhar. Um dia eu vou ensinar sobre isso, que é chamada... São estudos novos, modernos. Portanto, você é capaz de conhecer quais são as necessidades das pessoas, dizer, eu tenho aqui uma solução que é boa, vou experimentar, tal. Depois, como temos startups, temos internet, pode-se vender através de muitas maneiras, escoar o produto através de distribuidores baratos, enfim, você pode fazer muita coisa.
Mas se não estiver organizado, você não vai a parte nenhuma. Exatamente. Não vai a parte nenhuma. É o que faz crescer uma organização, é a estrutura. E depois, por exemplo, você a certa altura já tem um certo tamanho, tem que ir lá visitar aquele que lhe fornece. Tem que visitar os clientes principais. E por aí fora. Portanto, se você não quiser investir nisto, não pense que vai crescer, porque não vai. Não vai crescer. A ver? Sem estruturas, você não cresce. Não tem base. É construir a casa na areia. Isso é o problema da pessoa que constrói um prédio sem fundações. Isto é engenheiros, põe-me aqui betão, põe-me aqui pilares. Eu é que sei, tanto ferro. Ele não quer investir nas fundações. Quando o prédio chega a uma certa altura, parte tudo porque não tem fundações. Assim é os negócios. Exato. E as fundações são pessoas bem treinadas e pastoreadas. Isso é outro assunto. O teu melhor bem não é o prédio, nem as máquinas. É pessoas. O teu melhor bem é as pessoas. E enquanto um empresário não souber isso, ele não vai ser bem sucedido. Por exemplo, grandes empresas como Mercedes e daí vai, eles, eu sei isso porque estudei e quem analisou essas empresas diz, eles treinam muito os seus empregados, de cima para baixo, porque esse é que é o melhor asset, o melhor bem que a pessoa tem. O melhor bem que a gente tem. E portanto é assim. Bem, ficamos por aqui hoje.